Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional, sejam bem-vindos à nossa série sobre oração. Durante toda essa semana nós vamos mergulhar nesse tema e eu desejo que Deus fale profundamente ao seu coração e te desperte para uma vida de oração intencional, para uma vida de oração profunda, para uma vida de oração cheia de significados. Enquanto eu orava a Deus sobre essa série, pedindo a Ele para que fale aos corações, pedindo a Ele sabedoria para me direcionar, pedindo a Ele estratégia, Deus colocou no meu coração algo um pouco fora do comum. Então, ao invés de nós estudarmos oração de um modo sistemático, teologicamente falando, olha, a oração no hebraico é isso, no grego é aquilo outro. Ao invés de fazer esse estudo sistemático, nós vamos fazer alguns estudos de caso. Então, todos os dias, nós vamos meditar sobre uma história de oração na Bíblia. Serão 5 histórias, 5 estudos de caso. Claro que a Bíblia é muito mais recheada do que isso. Tem muitos cases de oração na Bíblia, mas nós vamos conversar sobre 5 deles. Vamos ler essas histórias, extrair as lições dela, e essas lições é que vão enriquecer a nossa vida de oração. Então, abre os teus ouvidos, abre o teu coração, vem com a gente, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito nessa semana. Tá aqui a primeira vez? Se inscreve no canal, vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Se você não puder estar aqui conosco às 7h30 da manhã, não tem problema, os devocionais sempre ficam salvos, mas não procrastine. Talvez durante esse horário da transmissão, você diga assim, olha, Thiago, logisticamente para mim eu não consigo, de trabalho, de transporte, qualquer outra coisa. Mas se você puder assistir no outro horário, tome a decisão consigo mesmo de estar aqui todos os dias. Isso faz uma diferença fundamental nas nossas vidas, estarmos expostos à palavra de Deus, não apenas numa leitura rápida, numa leitura onde a gente passa por cima sem prestar atenção nos detalhes, mergulhando mesmo, parando para pensar, para refletir no texto. É isso que faz diferença na nossa vida espiritual, tá bom? Então vamos lá, primeiro estudo de caso, primeira história dessa semana, a história de Ana. E eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante. Inclusive, quem está conosco no chat, por gentileza, coloca a referência, que aí quem for chegando já sabe qual é o texto que nós vamos falar. Antes de ler esse texto, vou contextualizar para vocês, porque embora Ana seja uma personagem deveras famosa na Bíblia, sempre tem pessoas novas aqui, pessoas que estão começando a estudar a Bíblia agora, talvez não conheçam o contexto. Ana, na Bíblia, ela é mãe de Samuel. Samuel é um dos maiores homens de Deus de toda a história da face da terra, toda a história da humanidade. Samuel está ali dentre os tops. E Samuel, para quem não sabe, ele foi o último juiz de Israel. Ele é o último grande líder de Israel antes da monarquia. É Samuel que unge o primeiro rei de Israel, como por exemplo Saul. É Samuel que unge o segundo rei de Israel, que é Davi. E daí por diante a monarquia vai seguindo. Então Samuel, por exemplo, ele concentra nele os poderes jurídico, do judiciário de Israel da época, legislativo e também executivo, exatamente. Ele era líder religioso, ele era líder judiciário, era o líder político de Israel. Assim funcionava esse período na nação de Israel. Ele é o último grande vulto desse tempo. E Ana é a mãe de Samuel. E a vida de Ana é bastante específica pelo seguinte. Ana era casada com um rapaz chamado Eucana. Eucana tinha 2 mulheres. Ana era uma delas e Penina era outra mulher. E qual é a questão que torna a vida de Ana tão especial? Ana era estéril. E a esterilidade, gente, ela trazia uma marca social e espiritual naquele tempo bastante profunda, por assim dizer. Nos dias de hoje, que a gente já não tem mais esse espectro, nos dias de hoje, uma mulher que quer ter filhos e não consegue por razões fisiológicas, ela já carrega consigo um certo desafio emocional. Você concorda comigo? A pessoa quer ter filhos, mas ela não consegue por alguma razão. Ela já tem ali um desafio emocional para lidar que é muito forte. Naquela época era ainda maior, porque não era só o desafio emocional. A sociedade via uma mulher que não podia dar filhos como uma mulher amaldiçoada por Deus.
com uma mulher desfavorecida. Olha, Deus fechou a madre dessa mulher por alguma razão que a gente não consegue interpretar. Tem algo errado na vida dessa mulher. Era assim que as pessoas da época viam. Então Ana tinha um estigma social, tinha um estigma familiar, tinha um estigma religioso, tinha um estigma espiritual, emocional. De todos os níveis, Ana carregava um estigma muito pesado. Isso se dramatizava ainda mais pelo fato de Penina, a outra esposa de Eucana. Lembra que eu falei isso? Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos. E todas as vezes ela jogava na cara de Ana que ela tinha filhos e Ana não tinha. Então há toda essa complexidade, há todo esse contexto, há todo esse drama na vida de Ana. Agora que você já entendeu o contexto onde essa mulher estava inserida, nós vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. E a gente vai ver como a oração tem um poder transformador na vida de Ana. E eu não vou deixar para o final, não. Eu quero profetizar agora sobre sua vida. Que a sua vida de oração vai abrir o seu ventre espiritual. Pode ser que você seja uma mulher literalmente desejando ter filhos. Dizendo, Tiago, parece que você está falando sobre minha vida. Porque eu desejo ter filhos e não consigo. Que o Senhor, conforme sua grande soberana vontade, abra a sua madre. Mas existem coisas que estão fechadas no mundo espiritual para nós, que esse romper vem através da oração. Guarda isso no teu coração. E vamos para a história de Ana, que lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 diz assim: após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Siló, naquela época, era o centro religioso de Israel. Todas as festas, as celebrações, os grandes rituais que envolviam a nação eram feitos em Siló. E naquele momento ali a nação estava reunida, as pessoas iam de todos os lugares de Israel para Siló para poder celebrar as festas do Senhor. E a Bíblia diz que eles comeram e beberam, e aí Ana se levantou. Essa expressão, Ana se levantou, sinaliza um posicionamento. Ana se posicionou em meio à sua dor. A oração, ela é um posicionamento no mundo espiritual. Nunca despreze o poder de um joelho dobrado. Nunca despreze o poder de um coração rendido. Às vezes a gente ora meio que no automático, assim, achando que, olha, eu tô aqui só para bater meu cartão, ou para não dormir com a consciência pesada de que não orei, ou para não dizer que não orei hoje. Não, a tua oração, meu irmão, minha irmã, ela precisa ser intencional, porque ela move o mundo espiritual. Quem tem interesse em desvalorizar a oração é o inferno. Quem quer que você ache que a oração é só um enfeite religioso é Satanás. Se você entender o poder da oração, você vai perceber que oração tem a ver com posicionamento espiritual. Ana se posicionou diante da dor dela. O pessoal estava comendo, estava bebendo, estava tendo festas ali, mas ela se levanta e ela toma a atitude de orar. Tem até aquela música que está em voga hoje, que é aquela cantora africana que está fazendo sucesso, agora esqueci o nome dela, né, que canta assim, nas horas escuras, amargas da vida, Jesus está lá. Esqueci o nome da cantora, rapaz. Mas tem uma música dela que ela fala isso, né? Eu vou orar, eu vou orar. E a gente precisa entender que, diante do cenário que nós vivemos, a primeira postura a ser tomada é a oração. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer reunião, antes de qualquer planejamento estratégico, você precisa orar. Quando você ora, um joelho dobrado na terra, ele abre portas no céu. Então Ana se levanta e, estando ali, versículo 9, o sacerdote Eli, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Observe que Ana, ela não está nem em êxtase de alegria e nem num dia normal. A Bíblia fala que ela, amargurada de alma, chorou abundantemente. O que é que Ana fez aqui? O que é que essa história está gritando para nós? E essa é a importância do estilo estudo de caso. Eu sou apaixonado, eu amo ensinar através de estudo de caso. Você pega a história ali, tem lições da história que serviu para aquela história e serve para nós hoje. O que é que Ana está nos ensinando? É que as nossas emoções, elas precisam ser lançadas diante de Deus em oração. E é claro que vão ter dias onde a nossa emoção, ela não vai estar nas alturas. A gente não vai estar celebrando de felicidade.
Vai ter dia que a gente vai estar triste, vai ter dia que a nossa alma vai estar amargurada. O próprio Jesus, certa vez, a Bíblia fala que a alma de Jesus estava angustiada até a morte. Olha o nível em que se encontrava a alma de Jesus. Então, pega essa tristeza que você tem, pega essa decepção que você está sentindo, pega essa frustração, essa frieza espiritual, aleluia, aleluia. Essa frieza espiritual, que talvez até tire de você a vontade de orar, e lance essa frieza espiritual diante de Deus em oração. Ana se derrama, ela derrama o coração dela diante de Deus em oração. E, gente, chorar não é falta de fé. A nossa espiritualidade, muitas vezes, às vezes eu fico vendo algumas coisas assim na internet, né? Internet é uma bênção que dá voz a todo mundo. E uma maldição porque dá voz a todo mundo. Às vezes eu vejo algumas pessoas, é como se a espiritualidade, ela deslegitimasse as emoções, deslegitimasse os sentimentos. Não, primeiro, que Deus conhece. Deus conhece tudo que se passa no seu coração, não adianta fingir diante de Deus. Segundo, Deus não quer que você anule suas emoções. Deus quer que você derrame as suas emoções diante dele. Entende? Existem orações que elas só serão verdadeiras quando nós lançarmos todo o nosso coração diante de Deus. E lançar todo o nosso coração diante de Deus envolve lançar partes do coração que não estão bem resolvidas. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é tão... Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Isso é tão forte. Nós precisamos entender que lançar o nosso coração diante de Deus envolve lançar partes do nosso coração que não estão bem resolvidas. Você chegar diante de Deus e mostrar, Senhor, eu não estou sabendo lidar com isso aqui. Essa situação aqui eu não estou aguentando. Olha, essa questão aqui, isso aqui está me esmagando por dentro. As pessoas não estão percebendo. Mas eu estou aqui sendo triturado no meu interior emocionalmente por conta disso. Derrama as tuas emoções, teus sentimentos, tuas chateações, tua tristeza, a tua causa diante de Deus. Não tem melhor lugar para você levar a sua causa do que aos pés do Salvador. E Ana faz isso. E aí o versículo 11 diz assim: e fez um voto com Deus, dizendo: o Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho homem, ao Senhor darei, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse termo aqui, gente, essa frase aqui, sobre sua cabeça não passará navalha, em algumas versões está escrito sobre teu cabelo, sobre tua barba. Isso aqui tem a ver com o voto de nazireado, tá? Em outro devocional eu explico um pouco melhor o que era esse voto, mas se você quiser pesquisar depois, coloca assim, voto de nazireado, você vai entender o que é. Isso envolvia o não passar a navalha sobre a cabeça, isso envolvia tanto os pelos da cabeça quanto a própria barba. E ela tá orando a Deus. E é interessante aqui, gente, que ela usa o termo Yahvé Sabaô, que é Senhor dos Exércitos, né? E normalmente esse termo Senhor dos Exércitos, ele era utilizado numa invocação de guerra. Olha, vai ter uma guerra aqui, Israel contra os filisteus, Israel contra algum outro povo lá, cananeu. Senhor dos Exércitos, nós precisamos de ti. Senhor dos Exércitos, vai à nossa frente. Tu és o Senhor dos Exércitos, Deus que tem mente de guerra. O próprio Moisés usa essa expressão, né? O Senhor é o Senhor dos Exércitos, homem de guerra é Jeová. E é interessante que ela clama o Senhor dos Exércitos para uma causa que não era militar, que não era bélica. Aqui a gente não está falando de Segunda, Terceira, Quarta Guerra Mundial. Está falando de uma mulher com o ventre fechado. Por que ela clama o Senhor dos Exércitos? Primeiro, porque existem causas na nossa vida que se tornam verdadeiras guerras. E o grande Senhor dos Exércitos, responsáveis por grandes vitórias militares, por grandes feitos nacionais e internacionais para Israel, esse Senhor dos Exércitos se importa com o útero fechado de uma mulher estéril. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem era Ana? Como diz aqui na Bahia, não sei se no Brasil todo fala isso, mas aqui na Bahia, quando a gente quer falar da insignificância de alguém, a gente pergunta assim, quem é fulano no jogo do bicho? Eu sei que jogo do bicho não tem nada a ver com devocional, é bem distante, mas é o termo que a gente usa aqui. Quem é fulano no jogo do bicho? Entre os termos, fala assim, quem é fulano na fila do pão? Eu te pergunto, nesse momento aqui, quem é Ana na fila do pão? Qual a relevância de Ana? Ana não é uma mulher famosa, não é uma mulher... não é como Débora, não é como Ruth, não é como, sabe, as grandes mulheres do Antigo Testamento e tal.
Ana, até esse momento, historicamente, ela é insignificante. Ela se torna significante justamente pela oração dela e pelo filho que ela tem. Agora, eu te faço uma pergunta. Você acha que para Deus, Ana passou a ser importante por causa de alguma coisa ou ela sempre foi importante para Deus? Todos nós, sem exceção, somos muito importantes para Deus. Tem gente que fala assim, não, Tiago, Deus tem causas mais importantes para cuidar. Sim, ele tem. Só que Deus não se esgota. Quem se esgota somos nós. Então, se eu tiver causas importantes e causas pouco importantes, eu preciso dar minha atenção a causas importantes, porque eu sou limitado. Deus, meu irmão, ele é infinito, ele não se cansa, ele não se fadiga. Então, embora Deus tenha, assim, muitas coisas importantes para lidar no mundo, Deus se importa muito. Não é pouco, Deus se importa muito com minha dor e com sua dor. Talvez, para as pessoas da época, Ana passou a ser importante através do filho que ela teve, depois do filho que ela teve. Mas para Deus, a dor de Ana sempre importou. E aí talvez você pergunte assim, Tiago, se a dor de Ana sempre importou para Deus, por que Deus não resolveu o problema dela logo? Porque o tempo de Deus é melhor do que o nosso. Observe o contexto. Ana é casada com Eucana. Opa, quase derruba aqui o celular. Ana é casada com Eucana. Eucana tem duas mulheres, Ana e Penina. Penina tem muitos filhos, Ana é estéril, certo? Eu costumo pensar, a Bíblia não fala sobre isso, mas existe uma inferência clara na Bíblia, e talvez você concorde comigo, isso é uma opinião, isso é um ensinamento bíblico, tá? Isso é uma opinião pessoal minha. E eu quero saber se você pensa comigo junto com isso. Você acha que pelo menos por algum momento, pode ser que talvez, quem sabe, haja uma pequena probabilidade de Ana ter tido vontade de ter um filho para poder dar uma resposta para o seu marido, para Penina e para a sociedade? É óbvio que sim, gente. É óbvio que sim. Todos nós, em algum momento, durante a nossa dor, a gente tem aquele ímpeto de querer dar uma resposta. Não, vou mostrar para minha família que eu posso. Eu vou mostrar para minha sociedade que eu vou mostrar para quem não acreditou, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Qual a questão? É que essa motivação, ela não casa com o coração de Deus. Deus não se move por esse tipo de motivação que é egoísta, que quer dar uma resposta para os outros. Não, Deus se move por um propósito. Quando Ana ora a Deus, ela fala assim, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou entregar esse filho a ti e durante toda a vida dele, ele vai ser do Senhor. Ele vai ser nazireu. Não vai passar navalha na cabeça dele, no cabelo, na barba, não vai consumir vinho. O voto nazireado envolvia isso. Ele vai ser um homem dedicado 100%. Eu acredito que Deus, ouvindo essa oração lá do céu, e Deus devia estar pensando assim, olha, Ana, você quer um filho? Você quer um varão para dedicar ao Senhor? Engraçado, Ana, coincidência, eu também estou precisando levantar um grande homem nessa terra para ser resposta para esse tempo. Então note que a oração de Ana casa com o desejo de Deus. Lá no Novo Testamento, Jesus traz o seguinte ensinamento. E pega isso aqui é central para a sua vida de oração. Jesus fala assim, ó, se permanecerdes em mim, e minha palavra permanecer em ti, pedirás tudo e você vai receber o que você pedir. Nós temos, por exemplo, na comunidade do discipulado, 4 aulas sobre oração. 4 aulas sobre oração. Cada aula mais ou menos 1 hora. Então é um estudo muito aprofundado. Inclusive, comunidade do discipulado. Gente, glória a Deus, tem gente entrando na comunidade nos últimos dias. Você não pode ficar de fora. Tem gente que está com vontade de entrar na comunidade e tem dúvida. Fala comigo no privado, mas não perde essa oportunidade de entrar na comunidade do discipulado, que é uma plataforma de estudos bíblicos aprofundados. Aqui no Devocional, a gente precisa ser um pouco mais simples, mais rápido, mais prático, um pouco mais leve. Para estudar profundamente a Bíblia, é na comunidade do discipulado. Então, clica no link que está fixado no comentário fixado, está na descrição do vídeo também. Clica para você acessar e entrar na comunidade do discipulado. Vai ser um investimento financeiramente irrelevante para você. E o retorno espiritual vai ser muito bom, tá? Então faz isso, clica lá e assiste. Tem 4 aulas sobre oração lá, tem aulas sobre muitas outras coisas, batalha espiritual, jejum, disciplinas espirituais, outros temas também. Mas enfim,
Lá eu falo também sobre essa questão dessa frase de Jesus. Se vocês permanecerem em mim, minha palavra permanecer em vós, você pode pedir tudo que você quiser. O próprio Jesus fala isso. É como se Jesus colocasse um cheque em branco na nossa mão. Certo? Imagina. Acho que a história humana, quer dizer, é uma história fictícia, né? Mas da nossa cultura, a história fictícia mais parecida com isso que a gente tem é a história do gênio da lâmpada de Aladim. É a história mais próxima disso. Que o gênio sai da lâmpada e fala, você tem 3 pedidos. Você pedir qualquer coisa, peça qualquer coisa, eu vou te dar. Parece que Jesus está falando isso. Aí você pensa, Tiago, como é que Jesus fala isso e tem a oração que eu peço a ele e não acontece? Como é que Jesus dá um cheque em branco e tem hora... Jesus fala assim, ó, se vós permanecerem em mim e minha palavra permanecer em você. Jesus está dizendo o seguinte, quando você tiver um alinhamento completo de coração, você pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que a partir do momento em que você estiver com o coração alinhado com dele, os seus pedidos não vão ser mais egoístas. Os seus pedidos não vão ser mais a partir da sua dor humana apenas. Vai ser baseado no propósito eterno de Deus. Você já parou para pensar se os seus pedidos partem de uma necessidade de você dar uma resposta para alguém? Ou se partem realmente do coração de Deus? Quando você começar a orar debaixo da direção de Deus, meu irmão, aí você vai ver céus abertos na sua vida como você nunca viu. Guarda isso no seu coração em nome de Jesus. Então Ana fala o seguinte, Senhor, se tu me deres um filho, eu vou pegar esse filho aqui, eu vou oferecer a ti, eu vou dedicar a ti, ele vai ser teu durante toda a vida. Nesse momento aqui, a oração de Ana convergiu com o que Deus já estava planejando. Falou, opa, existe agora um alinhamento de pedidos. O coração de Ana agora está clamando por algo que já está no coração de Deus. O céu se abre, o kairós de Deus, o tempo de Deus perfeito se cumpre na vida de Ana. E aí tem um detalhe que eu ia falar até no final, e talvez alguém fale assim, uma pessoa certa vez falou assim, Tiago, mas aí não fazia sentido porque Ana queria ser mãe, mas ela ofereceu Samuel ao Senhor, então ela não viveu a maternidade, ela não pôde desfrutar do fato de ser mãe, de crescer com o filho, de cuidar do filho e tal. Mas, na verdade, isso é até um desconhecimento bíblico. Porque quem estuda a história da Bíblia vai saber que Ana teve muitos outros filhos. Ana teve mais 5, 6 filhos aí. Gente, quando nós somos abençoados por Deus, a bênção de Deus é desproporcional, é muito acima do que a gente pode pedir e pensar. O que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração humano. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Ana teve muitos outros filhos. Ela só pediu um a Deus. Deus deu muito mais. Então o coração dela se alinha com o Senhor dos Exércitos. Esse Senhor dos Exércitos, apesar de ter causas grandes no mundo, ele se importa com o útero fechado de uma mulher estéril, que historicamente e socialmente era irrelevante na época, mas Deus se aproxima, Deus ama, Deus se importa com cada um de nós. E aí o texto vai dizer o seguinte, versículos 12 e 13. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote, a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia a voz. Por isso Eli a teve por embriagada. Peguei até uma versão mais anterior da Bíblia aqui, tá com uma linguagem mais erudita, por assim dizer. Com essa cena aqui, Eli, que era o sacerdote, ele tá vendo aquela mulher tá orando, e Ana tá meio que demorando, né, na oração, tá muito tempo ali orando e tal. E o que Ana estava fazendo? Ana estava orando em silêncio. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu direto faço isso, de orar em silêncio, mas meio que mexendo os lábios, sabe? Só não está emitindo o som, mas você está mexendo os lábios. Então Ana está em silêncio, está mexendo os lábios, e ele deve ter pensado o seguinte, olha, essa mulher, ela está bêbada, ela está embriagada. Por quê, gente? Tem coisas, observem, tem tipo de oração, tem tipo de luta espiritual, tem nuances da sua relação com Deus, que não adianta, os outros não vão entender. Os outros vão interpretar mal. Os outros vão pensar assim, você está maluco, você está bêbado, você está delirando. Mas você que está ali vivendo a situação, você sabe a necessidade que você tem de continuar clamando. E a oração de Ana, ela é uma história, na verdade, que ela traz lições. A oração de Ana não tem som. Eu anotei isso aqui. Não tem som. Não tem liturgia. Ana não tem reputação. Não tem resposta imediata. É uma oração
completamente fora do estereótipo romântico que a gente tem de oração. Por que isso, Thiago? Porque Deus quer ampliar a tua visão sobre o que é oração. As orações que você faz nos dias comuns, elas têm muito poder e muito peso espiritual. Não tem poder só aquela oração que você faz numa conferência, não tem poder só aquela oração que você faz num retiro, num acampamento, não tem poder só aquela oração que você faz ali, digamos, num dia especial, no seu aniversário, né, uma celebração específica. Os dias normais, os dias rotineiros, os dias comuns, eles também carregam profundo significado quando nós dobramos o nosso joelho e derramamos o nosso coração. O que faz a oração especial não é a ocasião, é o derramar do coração. Compreende? Então Eli está ali, ele acha que Ana está embriagada. E aí, versículos 14 em diante, para a gente já concluir aqui, diz o seguinte: E lhe disse Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o vinho. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Já tem uma questão para falar sobre isso aqui, mas eu vou deixar essa questão para colocar na anotação que eu mando todos os dias lá no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo fechado, sem conversa paralela, sem ninguém encher o saco de ninguém, só para você receber duas coisas durante o dia: o link dos devocionais 10 minutinhos antes e as minhas anotações pessoais de cada devocional. Eu mando só lá no grupo do Zap. Para entrar no grupo, comentário fixado. Tinha um detalhe para falar sobre isso aqui, mas como o tempo já está avançado, eu vou pular, mas isso mostra que como Ana estava derramando a alma dela diante do Senhor. Versículo 17 e 18. Então respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê, ou seja, favor, misericórdia, graça diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era triste. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Ana engravidou durante a oração? Não. A oração terminou e nenhuma circunstância mudou no momento da oração. Mas a partir daquele momento, algo no mundo espiritual foi liberado. A gente precisa entender isso na oração. Dificilmente, pode acontecer uma situação ou outra, né? Mas dificilmente, quando você termina uma oração, a circunstância já muda na hora. Normalmente você entra num quarto, vai orar, orou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. For mais espiritual aí, né? Como diz, espiritual, uau. Aí brincadeiras à parte, se você fizer uma oração mais extensa ali, 2, 3, 4, 10 horas orando, meu irmão, glória a Deus por isso, mas talvez você vai terminar as 10 horas de oração e a pessoa que te odeia continua te odiando. A pessoa que está te prejudicando continua tentando te prejudicar. Aquela situação que está travada, ela vai continuar travada. Nada mudou aos seus olhos físicos, aos seus olhos da carne, aos seus olhos terrenos. No mundo espiritual, já existe uma mudança. Quando Ana sai dali, ela conserta aquele mal entendido com Eli, ela fala: olha, sacerdote, olha, eu não tô bêbada não tomei bebida forte, não tomei vinho, eu só tô angustiada de espírito. Ele explica a situação para ele fala assim: então, vai lá que o Senhor Deus te conceda o pedido do seu coração. Ela não ficou grávida naquela hora, mas naquele momento a oração passou a ter um efeito no mundo espiritual. Ana engravida, Ana dedica Samuel ao Senhor, Samuel se torna um dos maiores homens de Deus de todos os tempos. E depois Ana tem muitos outros filhos, por conta de uma oração dedicada ao Senhor. Olha o poder que existe numa oração. Eu quero te convidar a partir de hoje, começar a fazer momentos de orações intencionais com Deus. Todas as vezes que termina o devocional que a gente faz a oração, nossa oração é sempre rápida, por questão de tempo mesmo. Mas eu quero te convidar a você tirar um tempo com Deus em oração, na sua rotina, no seu dia a dia, além da oração que a gente faz nos devocionais. Porque tem coisas que você vai precisar derramar diante de Deus ali na sua intimidade, você vai precisar falar coisas que você precisa mesmo colocar para fora. E saiba de uma coisa, talvez aos olhos físicos nada vai ter mudado depois da oração, mas no mundo espiritual muita coisa já vai ter sido transformada. Eu creio que só de você estar aqui, recebendo esse entendimento sobre a oração devocional, já tem muitas coisas se movendo no mundo espiritual.
a sua oração não vai ser igual. A sua oração agora vai ser recheada de significado, vai ter um peso, positivamente falando, um peso espiritual, porque agora você está sendo intencional, você está sendo consciente, você está entendendo o que está acontecendo. Esse é o poder da oração nas nossas vidas. Se Deus te trouxe aqui, não foi em vão. Eu quero orar hoje, e hoje eu quero fazer essa oração que Ana fez, especificamente para que o Senhor abra madres, ventres espirituais que estão fechados. Pode ser que tenha alguma mulher aqui que realmente queira isso, literalmente, e fale, Thiago, eu quero engravidar, eu tenho dificuldade de engravidar. Às vezes é o casal, às vezes é o homem que tem infertilidade, e aí o casal quer ter filhos naturais e não consegue por alguma razão. Nós vamos orar por isso também. Mas eu quero ampliar essa oração, porque isso aqui diz respeito à fertilidade espiritual, diz respeito à frutificação, diz respeito a você prosperar conforme a vontade de Deus, a que os planos de Deus, a vontade de Deus se cumpram, se realizem na sua vida. Então, quero orar por você nesse momento para fechar esse devocional. Antes de orar, 3 pedidos especiais. Primeiro, se inscreve no canal se você está aqui pela primeira vez. Vamos fechar essa meta de 6.000 inscritos. Deixa o like na transmissão. E o terceiro, compartilha esse devocional com alguém que vem no teu coração. Eu não sei quem virá. Deus vai soprar no teu coração a pessoa que você vai compartilhar. Compartilha. Você faz muita diferença. É fundamental para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Você manda o link para alguém achando que a pessoa não vai assistir. Quando você vai ver, olha o que aconteceu essa semana. A pessoa estava assistindo o devocional escondido. Thiago, mandei o link para X pessoa, né? Para tal pessoa. E eu achei que a pessoa não estava assistindo. Quando fui ver, a pessoa disse que estava assistindo há meses o devocional, só que não queria dar o braço a torcer. Deus faz assim, querido, você não faz ideia. Então compartilha esse devocional, grupo de família, grupo de amigos, com uma pessoa especial. Deus vai fazer a obra dele. Seja um instrumento, seja um canal dessa bênção também. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa direção, te agradecemos por sua grande fidelidade. Muito obrigado por esse entendimento sobre a oração. E nós queremos te clamar a ti, Pai, para que assim como foi aberto o ventre de Ana, não para que ela desse uma resposta para a sociedade ou para que ela desse uma resposta para alguém, mas para que os teus planos se cumprissem. Para que um homem de Deus nascesse e fizesse a diferença em toda uma nação. E que essa obra reverberasse por épocas. Dessa mesma forma, Senhor, eu te peço, abre o nosso ventre espiritual. Para que nós venhamos participar do que o Senhor está fazendo. Se há alguma mulher aqui, Senhor, que literalmente está clamando a ti sobre abrir o ventre espiritual, eu te peço, entra com a tua poderosa mão, operando o milagre. Que esse diagnóstico de infertilidade cesse e que essa mulher possa frutificar conforme a sua vontade no seu tempo. Mas nós estendemos essa oração, para que no mundo espiritual aquilo que está estéril, mas não deveria, que o Senhor coloque a sua mão e abra o nosso ventre, nos faça frutificar e sermos instrumentos de produzirmos frutos espirituais onde estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda comigo? Diga amém onde você está. Comenta aqui abaixo qual foi a parte, qual foi a lição desse devocional que mais falou ao teu coração. E amanhã estamos de volta. Na verdade, estamos aqui sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Fazer um pedido especial? Coloca no Instagram, pega um bumerangue, um print, marca de alguma forma, coloca lá no Instagram, começamos essa série. E aí você já manda para um amigo, uma amiga, um familiar, uma pessoa que vai acompanhar hoje e durante toda a semana. E Deus vai falar com essa pessoa também sobre o tema oração. Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.